Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje o tema vai ser plantio, né? Uma oficina aí de plantio de plantas rupícolas, né? Então aí na semi-hidroponia, né? Então eu acredito que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, já dentro do cultivo de orquídeas, né, principalmente que essa questão aí de orquídeas que precisam de algumas necessidades ou de uma forma de plantio um pouco diferenciada, né? Então, principalmente aí com esse plantio aí de semi-hidroponia. Então, algumas plantas aí que a gente já cultiva, né? Então, as cianteras, alguns bubofilos, alguns epidendros, né? Então, a gente tem a possibilidade de cultivar aí através da semi-hidroponia, né, pessoal? Então, aí, pessoal, vamos entrando, vamos vendo se o som tá bom, se tá tudo certinho. Para que a gente possa aí já começar a falar um pouquinho aí dessas plantas rupícolas, né, ou de algumas plantas aí que tem essa necessidade de um plantio diferenciado, tá ok, gente? Bom, de uma forma excepcional a gente está fazendo a live hoje, no sábado à tarde, né, porque agora amanhã já tem um compromisso e depois já é Natal, Ano Novo, então a gente já entra em recesso. Então, dentro das lives, né, hoje praticamente hoje é a última live aí de 2020, né? Então, por isso que eu não quis deixar de fazê-la, né? Apesar do compromisso que eu tenho assumido amanhã, mas de qualquer forma eu falei, não, vou fazer essa no sábado, mesmo que no horário alternativo, para que a gente possa aí falar um pouquinho aí sobre esse tema que é o plantio aí de algumas plantas rupícolas na semi-hidroponia. E não poderia deixar de fazer essa live hoje com vocês, né? Para a gente poder se despedir aí desse ano de 2020. Tá joia? Bom, provavelmente nesse horário tem algumas pessoas que a gente já não tem o hábito, né, de participar de lives, mas de lives aí comigo. Então pode ser que seja a primeira vez que esteja entrando aí, né, para participar da live. Então a gente vai explicar como normalmente a gente faz. Primeiro eu mostro algumas plantas floridas, né? Depois a gente entra no tema que é proposto, né? Que hoje é o plantio aí de plantas rupícolas em semi-hidroponia. E depois a gente abre aí no final a terça parte, vamos dizer assim, para a gente responder algumas dúvidas aí do pessoal que está participando, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos mostrar algumas plantas que estão floridas aqui hoje, tem uma porção delas, né? Então esse daqui, deixa eu mostrar primeiro, esse que está na frente para a gente já ir tirando. Esse daqui é um dendróbio, né, auriculatum, né? Então o dendróbio auriculatum, ele tem o caule dele, né, bem fininho, né? E ele sai um botão, uma flor muito grande aqui desse caule dele, olha só. E essa planta é uma planta grande, uma planta aí bem vistosa. E como outros dendróbios, ele tem o hábito também de depois perder as folhas, né? Então só algumas hastes, né? Vamos dizer assim, as mais velhas acabam perdendo as folhas, né? Então tem aqui, ó, uma flor aqui, ó, um botão aqui, outra flor aqui. E o que é interessante também dessa planta, né? A floração dela é contínua, já tem pelo menos umas 3 semanas que ela está com flor aí, florindo aí na sequência, né? E é uma planta aí de médio porte, aí até grande, né? Porte, pode-se dizer, médio porte, né? E é uma planta aí de cultivo simples, né? Não é muito difícil, né? E é uma planta que gosta de um pouco mais de claridade. E também o cuidado que a gente tem que ter com ela também, a questão das regas, né? Para não exagerar nas regas, para que as raízes não venham a morrer, né? Então aqui mostrando de novo para vocês o dendróbio auriculatum, né? Então aí uma flor grande com os detalhes verdes aí no centro dela. Deixar ela aqui no chão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, esse daqui é uma pena, mas vamos mostrar a quantidade de botões que ele tem, é um maquilinense, né? É um bubofilo maquilinense, ele tem essa versão tipo e a versão
também amarela, mas infelizmente chega à tarde, ele fecha as folhas, as flores, né? Então amanhã cedo ele abre novamente, fica até por volta do meio-dia e à tarde, à noite ele acaba fechando, né? Infelizmente. Mas é uma planta bem bacana, muito florífera para quem gosta de bubofilos pequenos, ela é maravilhosa. Esse daqui é o Dendrobium ibiqui, né? É um híbrido, né, com leve folho, né? Então ele acaba tendo uma duração muito grande, acaba sendo uma planta até de fácil cultivo. E olha só, está vindo a floração. Semana passada eu mostrei para vocês, estava abrindo uma flor e ainda ela está começando a abrir o buquê dela. Mas o que é interessante do ibiqui? Ele tem uma floração muito longa. Ele começa a floração agora no final do ano, em dezembro, e vai normalmente até abril, né? Então é uma planta aí que tem uma floração de grande duração e uma planta aí que é pequena, de um porte pequeno e maravilhosa para ser cultivada aí, tanto em apartamentos, cultivadas também no orquidário. Tá? Uma coisa bem interessante, essa planta aqui, o ibiqui, conforme ele tem uma disponibilidade maior de luminosidade, o vermelho, né, o lilás da flor, ele fica mais intenso. Então, ó, vocês vejam, essa planta aqui, ela está tomando um sol, até uma certa luminosidade muito forte agora na parte da tarde. É com telado, mas tem um sol que bate agora na parte da tarde. Então a cor das flores fica um lilás muito vivo, né? Muito bacana mesmo, bem escuro, quase muito escuro, muito escuro. É bem bacana. Aqui a gente tem aqui também. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui alguns phalaenopsis. Esse daqui é o Cornucerve Red, né? Então tá florido aí também, uma flor também de longa duração, dura bastante aí essa floração dele, bem bacana mesmo, bem legal, né? Então uma floração bacana e uma planta aí de médio porte e como todos os phalaenopsis, a flor dele dura bastante, né? A floração é bem longa, né? Deixa eu ir deixando aqui no chão. E aqui, esse daqui é o violáceo, né? O Phalaenopsis violáceo. Esse daqui é a variedade Sumatra, né? Então, uma flor aí que ela... o Phalaenopsis violáceo, ele é branco, né? Um branco com um pouco de verde, um pouco de vermelho. Mas essa variedade Sumatra, ela é bem escura, né? Então, ela é bem vinho mesmo, uma variedade bem escura mesmo. Dá uma olhada que bacana na flor, né? E é uma flor que tem uma longa duração, né? Pedir uma ajuda para você para ir colocando aqui atrás, que senão... Então pode ser, pode deixar, pode colocar aqui então, fica mais fácil. Aí tem sol, aqui para trás. E aqui é um Epigênio Nacarai, né? Então ele também está bem florido, aí começando, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma flor para vocês aqui, ó. Então está bem florido também e é legal que ele vai florindo, ele vai caindo, né? Os bulbos dele, ele vai se espalhando aí no vaso, né? O vaso normalmente é um vaso tipo cuia, né? E ele está aí, ó, com uma bela floração, com várias flores aqui, aqui, aqui em cima, mais aqui. Então está começando a floração dele. E daqui a pouco ele enche de flores aqui. É uma planta bem bacana, muito florífera e de fácil cultivo. Obrigado. Esse daqui é dos Pleurothales, né? Esse daqui é um Pleurothales Dusterville, né? Ele até é um Pleurothales que foi identificado há pouco tempo, né? Porque aqui no Brasil a gente tinha ele como uma Specklinia, né, na verdade, né? Specklinia Dusterville, e a gente tinha ela como um Endothrax, né? Mas na verdade ele não é o Endothrax. O Endothrax, a flor dele é um pouco maior. Então esse daqui é o Dusterville, né? Que é normalmente o que a gente encontra no Brasil. Tem também o Endocrates no Brasil, tá? Mas ele já não é tão difundido como o Dusterville. Então, muitas pessoas têm no cultivo o Dusterville pensando ser um Endothrax, porque o Endothrax são poucas plantas mesmo que tem disponível no Brasil e o cultivo dela é um pouco mais difícil do que o Dusterville. O Dusterville ele se adaptou bem ao cultivo no Brasil, mas o Endothrax não. O Endothrax ele é uma planta bem complicadinha aí de cultivo. Obrigado. E para a gente mostrar mais uma planta aqui legal, essa daqui é uma Polystáquia, né? Normalmente no Brasil as Polystáquias ela não tem muito colorido, mas essa daqui é a Lauriciana, é uma das Polystáquias aí que tem colorido, ela é da África e flores grandes e
e bem vistosas, né? E tem uma planta aí que tem uma floração muito longa, porque essa haste floral ela está crescendo, ela vai ficar mais ou menos deste tamanho e vai continuar a floração dela. Então aí vocês veem, são florações contínuas. Pelo menos aí de 4 a 5 flores sempre estão abertas, né? Muito bacana. E aqui para a gente pelo menos encerrar essa primeira parte, né? Mostrar essa daqui para vocês, é a Rolettiana, é uma Irides, né? Ele é uma alba, alba, né? Porque normalmente a gente tem ela como alba, né? Mas na verdade ela é amarelada com branca, né? Então é misturada, é uma xantina com alba, né? E é uma planta aí bem florífera. O que eu acho bem impressionante da variedade alba, que uma planta desse tamanho, uma planta pequena, porque a Irides ela fica normalmente, a Rolettiana fica grande, é uma planta que fica bem de um porte grande. E essa planta, ela tem aí, não chega até um palmo. E ela já deu 2 florações, né? Então já floresceu aqui, ó, tem com uma haste seca e essa haste nova aqui. Então a planta mesmo de um porte pequeno, né, ela é bem precoce, ela já teve 2 florações, floresceu o ano passado e já floresceu esse ano novamente. Então eu gosto bastante dessa planta e ela tem um perfume muito gostoso, né? Eu gosto muito do perfume dela, né? Bem bacana. Bom, gente, vamos agora entrar dentro do nosso tema aqui. Deixa eu só tirar que está machucando uma outra planta aqui embaixo. Pronto. Não, o tema de hoje, né? Então entrando aí com o plantio da semidroponia, né? Ele é um plantio que eu venho utilizando ele já há bastante tempo, pelo menos aí 1 ano e meio, 2 anos, né? Uns 2 anos aproximadamente, e tenho me surpreendido com plantio na semidroponia. Eu comecei primeiro com as Hofmannseggelas, né? Então as lélias rupícolas, né? Então aqui tem até algumas para mostrar para vocês. Então eu comecei aqui com esse tipo de planta, né? Primeiro começando com essas as Hofmannseggelas rupícolas, né? E depois eu fui plantando outros gêneros, né? E aqui da mesma forma na semidroponia. Então essa daqui é uma Hofmannsegella mucoviana, né? E essa daqui é também uma Hofmannsegella. Essa daqui é a Hofmannsegella mista, né? Então ela, a floração amarela, também da mesma forma, cultivada em semidroponia. Tenho cultivado outros gêneros de plantas, né? Que eu comecei com as lélias rupícolas. E depois eu vi que deu certo. E aí fiquei animado e fui testando com outras plantas. Aí testei aqui também com as acianteras, né? Então deixa eu pegar aqui algumas acianteras que estão aqui atrás. Então as acianteras, né? Comecei, essa daqui é uma aciantera adiamantinense, também cultivada da mesma forma, da semidroponia. Aqui uma outra aciantera, é a aciantera johannense, né? Então também da mesma forma cultivado na semidroponia. Aqui também já aquelas acianteras de folhas mais finas, né? Então você veja aí como é que está a saúde da planta, olha o tamanho dessa planta, né? Ela era bem raquítica e aqui ela já se desenvolveu, olha só quantas folhas, né? E ela está em plena floração, também está com umas flores muito bonitas e a flor, ó, encheu o vaso em pouco tempo. No caso das acianteras, aqui também uma aciantera teres, da mesma forma, ó, crescendo, cheio de raiz, cheio de bulbo, crescendo com bulbos novos. E aqui também eu cultivei, já tenho aqui, olha, esse daqui é um epidendro também, né, da rupícolas aí também, ou, né, ele não é tão rupícola, mas ele vive também nessas regiões de pedras de Minas Gerais, então um epidendro também. Um outro epidendro da mesma forma aqui, olha, cultivado, e esse, inclusive os dois já estão com a haste floral subindo, né? Então os dois vão florescer, então também é um epidendro cultivado dessa forma. E eu queria ver aqui se eu tenho para vocês aqui mostrar. Não tenho aqui. Mas aqui é uma outra planta, também da mesma forma, de região aí de pedras, né? Então também aqui florescendo da mesma forma, saindo um broto novo, tá? Então o que eu venho? E até tem alguns bubofilos. Você pode pegar, por favor, um bubofilo ali para mim? Eu acho que tem um aqui, qualquer um desses pequenos aqui, dessas bolinhas, a batatinha. Embaixo aqui, ó. Isso, se você conseguir pegar. Não, bubofilo.
Não. Essa batatinha aí. Aqui, batatinha. Batatinha quando nasce. Calma. Ela tá... Pode ser isso. Então, isso daqui também é um Bulbophyllum melói, tá? Então, da mesma forma, plantado semi-hidroponia. Melói também é rupícola, né? Então, também vive em rochas. Então, ele também está aqui se desenvolvendo. Então, todas essas plantas rupícolas, né? Ou ali que vivem nessas regiões de pedra, eu tenho adotado essa forma de plantio e tenho tido muito sucesso com isso. Então, eu estou muito contente com o resultado. Vamos dizer assim, 95, 97% das plantas que são dessas regiões, eu tenho optado por esse tipo de plantio. E com isso eu tenho tido um resultado fantástico, estou muito contente com o resultado que eu tenho conseguido com essas plantas. Normalmente eu coloco elas aqui na parte da frente, é um local um pouco mais quente e eu tenho uma luminosidade muito maior. Tá? Só que elas não estão em sol direto também. O local que eu deixo elas ali, ela está com sombrite de 50%, com difusor, né, um plástico difusor também. Então elas recebem luz na maior parte do dia, então tanto de manhã quanto na parte da tarde. Mas ela é filtrada pelo sombrite e também pelo plástico difusor. Tá joia? Justamente para que a gente possa controlar melhor as regras. Então hoje todo o meu orquidário é coberto porque eu posso controlar melhor as regras, porque mesmo nessa parte de semi-hidroponia, se a gente deixa ele no tempo, deixa no ar livre, principalmente chuvas, né, quando a chuva vem e ficam vários dias, a gente pode ter problema aí de fungar os brotos. Tá joia? Então eu prefiro hoje, praticamente todo o meu orquidário ele é coberto, justamente para poder controlar melhor aí a questão das regras. Tá? Então, vamos lá. Né? O que a gente precisa aí normalmente de material? São os potes plásticos, né? Normalmente eu utilizo esses potes plásticos de alimento, tá? Esse pote plástico aqui ele é de 350 ml, tá? Então esse é de 350, esse daqui é de 250, tá? E esse daqui, se não me falha a memória, ele é de 100 ou de 150. Esse daqui ele não está marcando a quantidade, mas provavelmente ele é de 100 ml, tá? Ou no máximo aí 150 ml, mas ele deve ser de 100, 150, tá? Aproximadamente. Então normalmente eu uso esses três tamanhos, né? Então eu uso esse maior, 350, esse de 250 e esse daqui, se não me falha a memória, ele é 150, tá? Mas não tenho certeza. Então provavelmente seja isso, tá? Então eu uso esses três tamanhos hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia maior, esses três tamanhos, tá? O plástico, né, esse pote de plástico, ele tem que ser transparente, tá, gente? Então, normalmente, aí procure pelo plástico transparente. Sempre usem transparente. Esses plásticos aqui, normalmente você compra em loja de descartáveis, que vende plástico, vende sacolinhas plásticas, né? Então, são potes de alimento. Então, normalmente, eles vêm com tampa, né? A tampa eu descarto e eu uso o pote plástico só, tá joia? Como é que a gente faz, tá? Aqui para preparar. Então agora vamos preparar o pote, tá? Normalmente eu pego uma chave de fenda, né? Essa chave de fenda é uma chave de fenda velha, né? Ela tem aí, é um pouco mais grossa, né? Então vocês vejam aqui que é uma chave um pouco mais grossa, ela tem metade da grossura de um dedo aí no máximo, né? Então ela deve ter em torno de meio centímetro, eu acredito. E aí você esquenta ela no fogo. Normalmente eu uso maçarico, eu uso fogo, normalmente eu coloco no fogo do fogão. Aí eu vou pegar o plástico, né, o pote plástico, e eu vou furar as laterais dele. Normalmente, independente do tamanho do pote, eu faço sempre 4 furos, né? Então, os furos, normalmente, eles têm que estar aqui, ó, nessa posição. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, né? Então, um se opondo ao outro. Né? E normalmente aqui eu deixo em torno de 1 centímetro de altura do fundo do pote até onde que eu vou fazer o furo. E aí eu esquento e aí faz o furo. Primeiro, faz o segundo, faz o terceiro e faz o quarto, tá? Então
aqui, normalmente você faz 4 furos, esquentou um pouquinho uma chave de fenda, né? Essa chave de fenda um pouco mais grossa, se você não tiver uma chave de fenda, um ferro, alguma coisa desse tipo, só cuidado, porque na chave de fenda você tem o cabo, então você não queima a mão. Mas se for um pedaço de ferro, normalmente o ferro vai esquentar todo, então quando você pegar ele vai estar quente. Então embrulhe num pano, alguma coisa antes de você pegar nele, porque senão você pode queimar sua mão. Então você esquenta no fogo, quando ele esquentar bem, aí você vem e faz os furos. Normalmente 4 furos, tanto nesse maior, quanto nesse médio ou nesse menorzinho. Tá joia? Então sempre faço 4 furos, ok? Então o pote já está preparado. O que eu faço? Normalmente eu faço todos os potes, eu já compro os potes, porque aí eu só mexo uma vez no fogo, né? Não preciso toda hora estar lá mexendo, esquentando, furando, não. Então eu já pego, furo tudo de uma vez, já deixo todos eles prontos, né? Os grandes, os médios e os pequenos, e já deixo todos prontos. Né? Então vou lá e já faço toda essa parte aí de furar ou de preparar o vaso, tá joia? Então tá preparado o vaso, tá ok? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar a brita, né? Normalmente eu uso essa brita menorzinha, né? É a brita de chapisco, né? Então essa brita menor, né? Que normalmente é a que eu utilizo para fazer o plantio dessas plantas rupícolas, tá ok? O que a gente precisa fazer com essa brita? Não dá para a gente usar direto. Então, quando você comprar essa brita, ela vem cheia de pó, cheia de sujeira. Então, você lava ela primeiro. E depois você deixa ela de um dia para o outro, não precisa deixar muito tempo, pega enche um balde de água, coloca um pouquinho de hipoclorito, de cândida, de quiboa, coloca nesse vaso, nesse balde, deixa de um dia para o outro e depois você lava a planta e pronto. Tá feito o processo aí de limpeza dela, né? Então depois você deixa secar e pronto. Quando normalmente é uma pequena quantidade, eu uso esse tipo de escorredor aqui, olha. É muito prático também, porque muitas vezes assim, a gente tem poucas plantas, né? Então muitas vezes você tem pouca planta, não vai fazer, porque eu limpo, quando eu faço isso, eu já faço um saco, já faço uma quantidade muito grande. E quando você às vezes tem poucas plantas rupícolas, normalmente você pode usar um escorredor de arroz. Tá? Esses escorredores de arroz aqui, você coloca ela debaixo da torneira, lava bem, vai sair todo aquele pó, toda aquela areia, toda aquela sujeira, né? É o resíduo da moagem, da pedra, né? Da brita. E aí depois você coloca ela numa água, deixa ela de molho, com um pouquinho de hipoclorito, um dia para o outro é o suficiente, depois você lava ela novamente aqui no escorredor, tá? E aí pronto, só deixar secar e ela já está pronta para uso, né? Como essa daqui, que agora ela já está pronta para uso, tá? Então ela está aqui, está pronta para uso já, tá joia? E aí, normalmente você precisa ter um bocache, então aqui eu tenho o bocache também, que esse bocache a gente utiliza ele para colocar, já começar a adubação, porque o que acontece? Quando você planta na semi-hidroponia dessa forma, é estéreo, né? Então a pedra é estéreo, o plástico ele é estéreo, então você precisa ter alguma coisa ali para que comece a alimentação da planta, né? Ou para que ela tenha sais dissolvidos ali onde que ela possa se alimentar, tá joia? Então o que a gente faz? A gente vai utilizar o bocache para que possa isso ocorrer, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar a plantar. Então o que a gente vai pegar? Normalmente eu tenho utilizado muito esses vasos maiores, né, aqui dentro do meu orquidário, porque eu já pego algumas plantas um pouco maiores e utilizo normalmente esse pote aqui, tá joia? Deixa eu só pegar aqui uma planta para que a gente, por favor, posso te pedir uma ajuda? Pega uma planta ali para mim, aquele último vasinho lá. Isso, esse daí mesmo, tá?
Então aqui, olha, eu vou pegar essa daqui, é uma Cianthera johanense, né? Então eu vou plantar ela nesse vaso aqui, tá joia? Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou pegar o bocache, tá? Você pega uma colherzinha dessas de café, ó, de café, essas colherzinhas plásticas, né? Então você pega o bocache, coloca umas 2 colherzinhas dessa, não precisa ser, olha, mais ou menos assim, ó, 2 colherzinhas, tá? Nessa no máximo. Colocou no fundo, tá? Então ainda não coloquei brita, não coloquei nada. Então só coloquei o bocache. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a brita. Então vamos lá. Primeiro a brita e vou colocando. Aí vejo a planta, né? Que é a altura que está mais ou menos a planta. Então eu calculo aqui, olha. Então eu vou ter que encher bastante. Então vamos lá, vamos colocando. Só a brita lavada, limpa, então tá aqui, ó, só tô colocando no vaso. Então deu uma certa altura aqui, olha. Então já deu uma certa altura, né, tá faltando aqui uns 2 dedos ainda para eu encher. Então eu vou pegar a planta agora. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, vou usar esse cachepô aqui, pronto, aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então aqui o vaso, então a planta aqui, ó, tá mais ou menos aqui uns 2 dedos, ainda falta para eu completar. Aí o que eu vou pegar agora? Pegar a planta, né? Então vamos tirar aqui a sujeira dela, pegar ela, acomodar ela aqui, ó. Então eu acomodo ela aqui, ó. Então acomodei, ó que a frente dela tá desse lado, então vou arrumar a frente dela para que ela não danifique, né? E ela fique virada para onde que eu quero, para que ela possa crescer, né? Mais saudável. E aí ter espaço para que ela possa se desenvolver aqui. E agora eu vou completando. Segura a planta aqui um pouquinho. Vou completando, só com brita mesmo, não coloco mais nada. Pronto. Então ela já está firminha, aqui eu já vou colocando. E vou completando simplesmente com brita, com essa brita mesmo, tá? Só tomo cuidado para não enterrar a frente dela, o rizoma, a frente da planta. Vou dando uma acomodada aqui com o dedo, não precisa apertar porque ela já se acomoda normalmente, tá? Então a brita, como ela é brita pequenininha, ela já se acomoda e a planta já vai ficar firme, sem você precisar ficar apertando, sem precisar ficar fazendo nada disso. Ela já se acomodou, a planta está firme aqui, tá? E agora o que eu pego? Eu pego o bocache novamente, né? A colherzinha aqui novamente, que eu coloquei aqui embaixo, mas vamos tirar ela com cuidado, pronto. Pego o bocache novamente, tá? Aí uma colherzinha de bocache, aí aqui eu coloco na parte de trás da planta, tá? Como essa colherzinha é pequena, eu vou lá e coloco 2 colherzinhas aqui, 2 medidas. Pronto. Aí coloquei as 2 medidas, tá pronta aqui. Então essa daqui é uma Cianthera johanense, eu plantei, tá aqui pronto dessa forma. Quando eu for regar ela agora, o que vai acontecer? A água vai encher até aqui, tá? Então a primeira rega eu vou regar com vontade, vamos dizer assim, porque essa parte aqui de baixo ela vai ficar cheia de água, tá? Vai ficar cheia de água. E aí que a gente chama essa hidroponia, porque ela fica com água aí até de uma maneira constante, vamos dizer assim. Porque toda vez que você for regar, você vai regar ela normalmente, a água que você jogar aqui, ela vai escorrer, o excesso vai sair por esses furos, mas sempre ela vai ter um pouco de água aqui embaixo nela. E essa água vai ter ali esse bocache, vai ter toda essa matéria se dissolvendo e aí vai ser um alimento fantástico para o desenvolvimento da planta. Ela acaba crescendo e se desenvolvendo muito bem porque aqui ela tem um alimento que ela possa ali absorver e se desenvolver. Esse tipo de plantio eu faço como eu mostrei para vocês, para as lélias, para as cianteras, tanto as cianteras de folha mais terete, vamos dizer, o semi-terete, como também as acianteras tipo prolífera, modestíssima, campos portói. Então todas essas eu também hoje já utilizo todas dessa forma, inclusive alguns bubofilos e alguns epidendros também, rupícolas, plantando dessa forma, e o resultado tem sido
muito positivo. Então, vocês vejam, de uma maneira muito simples hoje, mostrando para vocês como que eu faço o plantio e como que eu acomodo. Não é nenhum segredo. Quais são os cuidados que você precisa ter? No caso do vaso, sempre furar, né, com um ferro, alguma coisa, na altura de aproximadamente 1 centímetro do fundo do pote. O pote ele precisa ser transparente, tá? Então sempre transparente. São potes que você compra facilmente aí em lojas de material de descartáveis, tá? Então você vai fazer os furos. Normalmente eu faço 4 furos, tá? Então, um em cada lado aqui, né? Então se opondo um ao outro. Então normalmente 4 furos é o suficiente, não precisa fazer mais do que isso. A brita, ela precisa ser limpa, ela precisa ser lavada e tratada. Então você vai limpar, vai lavar essa brita com a água corrente para sair todo o pó, toda a sujeira. Depois você vai colocar ela dentro de um balde ou dentro de um vasilhame com um pouquinho de hipoclorito de sódio, cândida, que boa ou alguma coisa desse tipo. Deixa de um dia para o outro, é o suficiente. E depois você lava ela muito bem e depois deixa ela secar, tá pronta para o uso, tá joia? E aqui ela vai ficar dessa forma. Ah, Roberto, e quanto tempo dura? Quanto que eu tenho que manter esse substrato? O que que acontece? Aqui sempre vai acabar tendo alguns acúmulos de resíduos, algumas coisas desse tipo. Mas, normalmente, você vai cultivar essa planta em torno de 4 a 5 anos ou até mais do que isso. Tá? Você tem que observar como é que está o substrato, se não está entupindo as saídas, né? E aí você vai observando, vai vendo como está o desenvolvimento da planta. Se a planta, de alguma forma, você vê que não está se desenvolvendo muito bem, você troca o substrato. Observe sempre isso, se as raízes estão vivas, como o pote é transparente, fica fácil de você observar se a raiz está viva, se a planta está se desenvolvendo bem. Todas essas plantas que eu mostrei para vocês aqui, elas já estão plantadas há aproximadamente aí de 1 ano e meio a 2 anos. Então são plantas que o substrato dela, olha como que está, né? Então a raiz aqui, olha como é que está as raízes se desenvolvendo. Ó. Eu acredito que vai ser possível vocês verem, né? Então isso é uma raiz de um epidendro. Olha como é que está a raiz dela se desenvolvendo. Então enquanto ela está se desenvolvendo, está linda, ó, porque aqui forma também um microambiente, né, de micro-organismo, que eles começam a dissolver a matéria orgânica e ela fica disponível para a planta. E aí a planta começa a absorver isso e se desenvolver muito bem. Com relação à adubação, aí depois eu mantenho uma adubação com micro-orquídeas fértil, né, uma adubação quinzenal, como eu faço nas outras plantas, eu faço aqui também. E a planta aí, olha, se desenvolvendo, essa planta aqui, ela está plantada há 1 ano e meio, mais ou menos, ela já está com 4 frentes novas. Dessas 4 frentes, as 4 vão sair floração esse ano. E era uma planta que ela tinha só 2 hastes, né, 2 caules, né? E agora ela já está saindo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 frentes. Eu falei 4, mas são 5 frentes. Então, se isso daqui prova o desenvolvimento da planta, né, que ele está fantástico. Né? E a planta se desenvolvendo muito bem. Essa outra planta aqui, ó, é uma damantinense, a Cianthera diamantinense. E aqui ela também está cheia de raízes, né? Essa aqui a raiz dela é um pouco mais fina, mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frentes novas. 12. Né? Então isso daqui mostra o resultado dessa planta, né? Então disso daqui o ano que vem eu vou ter pelo menos aqui umas 10 hastes florais nessa planta. Então é algo maravilhoso, tá joia? Bom, gente, eu espero que tenha conseguido aí responder, mostrar para vocês de uma maneira simples, né, como é que eu faço o plantio aí de semi-hidroponia, né, com brita, para que vocês possam utilizar aí nas suas plantas, tá joia? Bom, agora vamos abrir o espaço aí para ver se tem algumas perguntas, para ver se a gente consegue responder aí a todos. Tá joia? Pedir ajuda aqui para minha esposa para ver se ela tem, se tem algumas dúvidas. Quase que eu derrubo o copo aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá? Vamos. Bom, olha só, aqui no Facebook o FIS Friso comentou 2 vezes. Vale um adendo, Roberto. Se o orquidário for aberto, a semi-hidroponia dá umidade demais, viu?
FS Friso. FS Friso. Como eu falei no começo, eu não sei a partir de que momento que você entrou, né? Mas como eu falei no começo, o meu orquidário ele é coberto. É coberto e por isso que quando eu falo de semi-hidroponia, eu sempre comento, como eu comentei no começo, que é interessante você ter o seu orquidário coberto, porque principalmente na época de chuvas, né, você não tem como controlar a umidade ou as regas, né? Então isso é importante, né? Eu agradeço aí de você reforçar isso, como eu havia dito no começo, é importante ser o orquidário coberto, para que você possa ter esse controle nas regas. Só um segundo, me perdi na tecnologia. Vamos lá, a esposa tá procurando aqui. Deixa O Alcides está falando aqui, parabéns pelos ensinamentos, grande mestre, Alcides Medeiros no Facebook. O Alcides Medeiros, muito obrigado pelo incentivo. A gente vai compartilhando aquilo, um pouco do que a gente conhece, do nosso dia a dia. Então, como que eu mostro aqui, né? Eu sempre mostro as coisas o que eu faço no meu dia a dia, né? Dentro do meu orquidário, as soluções que eu vou encontrando para o cultivo e eu vou compartilhando isso com vocês porque eu acho que é muito interessante, porque são os meus sucessos e também os meus fracassos, né? E a gente vai compartilhando para que vocês possam aí ter sucesso também no cultivo aí das micro-orquídeas, porque a gente sabe que essa informação de micro-orquídeas, ela é muito pouca, ela é muito restrita, né? Muitas vezes você tem essa informação científica, mas a informação do cultivo, ela é muito pouca, né? E algumas pessoas que têm, elas acabam não compartilhando. Então, a gente compartilha para que justamente todo mundo aí possa ter plantas lindas e maravilhosas, aí a gente poder aí mostrar isso e compartilhar isso com os amigos, né? Legal, a Divar também está te mandando Feliz Natal. Aí Opa, Divar, obrigado. Feliz Natal também para vocês aí em Belo Horizonte. Obrigado, Inês. Muito bom, peraí. A Thelma está perguntando, o Ibiqui pode ficar no sol? A Thelma, né? A Thelma pergunta. A Thelma ela do Facebook? Thelma Versa, no Facebook. Thelma Versa do Facebook. Ô Thelma, o que acontece? O Ibiqui, eu não deixo ele no sol direto, tá? Então ele tá aqui a Thelma já teve aqui em casa. Então, Thelma, eu deixo ele na parte da frente aqui do orquidário, tá? Mas eu tenho um sombrite de 50% que bate sol nele aqui na parte da tarde. Então, na parte da tarde bate sol aqui no orquidário. Então, tem um sombrite de 50%. Ele não fica no sol direto, tá? Porque aí ele não vai aguentar, vai queimar as folhas, ou ela vai demorar para se adaptar, que as folhas do Ibiqui são finas, né? Então, não deixo em sol direto, mas está com sombrite de 50%, tá joia? Mas ele só pega sol aqui na parte da tarde, a partir ali de umas 2 horas, 3 horas que começa a bater sol nele, tá bom? A Ivete Leite no Instagram tá perguntando, tá falando, né? Bocache na parte de trás, interessante. Sempre tinha dúvida onde colocar, valeu. Opa, o que é isso? É a Ivete. Oi, Ivete, que bom, que bom. Então, normalmente você coloca ali na traseira da planta, né? Então, dependente aí de que planta for, não coloque na parte da frente, né? Então, sempre na parte traseira. Porque o que acontece? Ele vai ali depois fermentar, vai ali ter a ação dos micro-organismos, vão dissolver o bocache para que a planta consiga absorver e se alimentar aí dessa matéria aí que é feita a dissolução por micro-organismos, tá joia? Então, sempre na traseira. Douglas Kruger tá aqui. Ô, meu amigo Douglas Kruger, tudo bom? De Dourados. Para o pessoal compartilhar a live, ele sempre agita a galera aí. Então vamos lá, compartilha aí, ajuda aí a gente a cada vez mais aí conseguir aí mais seguidores e conseguir compartilhar muito mais aí conhecimento com todos, né? Um abraço, Douglas, aí de Dourados. A Célia Borges está perguntando no Facebook, todas as plantas dá certo? Célia Borges, tá? Então vamos lá, Célia Borges, o que eu tenho observado? Eu tenho algumas pessoas que cultivam, inclusive Phalaenopsis, Cattleyas, né? Na semi-hidroponia. É lógico que aí vão ter que ser vasos um pouco maiores, né? E de preferência um pouco mais altos, né? Não vasos muito baixos, né? Principalmente essas plantas maiores, os vasos um pouco mais altos, né? E eu conheço pessoas que estão tendo muito sucesso.
tanto com Phalaenopsis, também com Cattleyas. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir testando, tá? Como eu fiz aqui, eu comecei a testar algumas plantas, comecei com as lélias rupícolas, estou tendo sucesso com ela, fantástico. Depois eu parti para as acianteras, plantei algumas, deu sucesso, está indo muito bem, alguns bubofilos e também agora estou entrando em epidendros, mas todas esses gêneros, né? Então, Hofmannsegella, as acianteras, os bubofilos e os epidendros, todos eles são de regiões de pedra, né? Então são regiões aí rupícolas, né? Que elas habitam, então são regiões aí um pouco mais áridas, vamos se dizer assim. Então esse é o cultivo para esse tipo de plantas, né? Eu não tenho cultivado essas outros bubofilos, né, de florestas, de Mata Atlântica. Normalmente são esses gêneros rupícolas, tá? Ou rupícolas, ou de região de rochas, de regiões aí do semiárido, de agreste, né? Então, normalmente são plantas desse tipo de cultivo que eu tenho utilizado e tenho tido sucesso, tá? Para saber, para ter certeza, tem que testar. Tá? Então comece, pegue uma planta tua e teste, veja dentro do seu ambiente, vá testando e vá vendo o resultado. Como eu falei, Cattleyas, algumas Cattleyas, algumas espécies de Cattleyas, algumas espécies de Phalaenopsis, o pessoal tem conseguido ótimos resultados também com essa semi-hidroponia, tá bom? O Roberval no Facebook pergunta, podemos substituir bocache por Osmocote? Pode. Normalmente o osmocote, né, ele tem aquela dissolução lenta, né? Então eu não abriria a mão de colocar o bocache no fundo do pote, tá? Então no fundo do pote eu continuaria colocando aí o bocache, mas depois do plantio, aqui na parte da traseira, aí o osmocote, ok, eu acredito que vai servir ao intuito aí do osmocote, mas no fundo do pote eu não abriria a mão do bocache, colocaria o bocache. Tá joia? É o que eu tenho usado e tem tido um ótimo resultado. Então, no fundo, sempre bocache. Agora, depois, na parte traseira, quando você termina de plantar na parte traseira, aí o osmocote eu acho que aí é uma ótima solução também. Tá bom? A Zerlaine no Facebook está perguntando, posso colocar as de semi-hidroponia em um vaso com gancho para pendurar? A Zerlaine, né, está perguntando se pode colocar um gancho aqui, né, o suporte para pendurar elas. Pode, tá? Só tome cuidado com o tipo de suporte que você vai colocar, tá? Porque esse tipo de plástico aqui, ele depois que ele vai ficando velho, ele fica muito frágil, ele quebra muito fácil. Então você vai ter que criar alguma coisa, ou que tenha um suporte para pegar ele por baixo, ou que possa agarrar ele aqui, que ele fique suspenso. Se a gente for furar, como normalmente a gente faz nos vasos cuia, essas coisas, que a gente fura ele aqui para pendurar, esse plástico ele resseca, ele fica quebradiço. O que vai acontecer? Ele vai estourar, porque ele é muito pesado. Tá? Ele pesa aqui umas 600 gramas, 500, 600 gramas. Então ele fica pesado demais. Então quando você pinturar com algum tempinho, quando ele começar a ressecar e ficar velho, ele pode quebrar, estourar e vai cair no chão. Então veja de alguma forma que você possa fazer, que você possa ou abraçar ou pegar ele por baixo e pendurar ele, tá joia? Tem alguns pratinhos que você pode fazer isso. Só que aí o pratinho que você vai fazer? Vai ter que furar o pratinho no fundo para não ficar juntando água, né? E de repente ali ter problema com dengue, essas coisas. Tá joia? Mas dá para pendurar sim. Só esse artifício que você vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque esse plástico aqui, quando ele fica velho, ele resseca, quebra e aí vai cair a tua planta e vai fazer uma bela de uma sujeira, além de você machucar a planta aí quando ela cair. A Marlene Francisco, também no Facebook, pergunta: olá Roberto, tenho uma Xenorchis fragrans, ela está em um painel, só pega sol fraquinho de manhã e correto. Sombria de 50%. Está certo? Como que é o nome dela? É a Marlene Francisco. Marlene Francisco. Ela está falando sobre uma Xenorchis fragrans, que ela tá num painel com sol fraquinho de manhã. Um sol fraquinho de manhã. Sombrite de 50%. Com sombrite de 50%.
ótimo, né? O Xenorchis fragrans, contrariando o que muita gente aí cultiva, né? Sombra, com muita rega, ele gosta de um ambiente um pouco mais claro, com um pouco mais de luminosidade e um ambiente assim que ele seja um pouquinho mais seco, né, do que normalmente a gente tem para o cultivo de Pleurothales. Porque quando você mantém ele num ambiente que é saturado de umidade, ele acaba dando fungo, cochonilha, e você acaba perdendo a planta. E quando ele gosta desse ambiente um pouquinho mais seco, tá? Tá certíssimo, o ideal, você vai ver como tua planta vai se desenvolver, vai crescer bem, né? E é assim que eu cultivo aqui em casa também, tanto o Xenorchis fragrans quanto o Scolopendria, eu cultivo dessa mesma forma, tá? E com bastante sucesso, quase todos eles estão florindo agora. A Célia está perguntando, as Masdevallia dá certo? Masdevallia, aí é um caso à parte. Masdevallia é complicado, Célia. Masdevallia eu nunca cultivei em semi-hidroponia. Dependendo da espécie, ela é um pouco mais delicada. A Masdevallia ela depende muito do ambiente, temperaturas muito quentes, então ela é uma planta à parte. Tá? Eu nunca cultivei, eu acredito que vai ser um excesso de água para ela, tá? Porque ela não gosta desse excesso de água, as Masdevallias, então ela gosta muito de umidade ambiente, ela não gosta de ficar molhada, a raiz apodrece muito fácil, eu acredito que não dá certo, tá? Nunca testei, mas eu nunca soube de ninguém que tenha tido sucesso de semi-hidroponia com Masdevallia, tá bom? O Douglas comentou aqui no Instagram, isso aí mesmo, tudo uma questão de teste. É isso daí, tem que ir testando, né, Douglas? É isso daí. Porque o que é interessante? No meu ambiente, tem algumas coisas que dão 100% certo. Mas, muitas vezes, no ambiente seu, no ambiente de cultivo aí de vocês, ele muitas vezes pode não ser muito favorável. Você vai ter que preparar o teu ambiente, muitas vezes, para um determinado cultivo, alguma forma de cultivo. E, como eu sempre falo, gente, se você vai investir 10, 50, 100 reais em planta, invista 10, 50, 100 reais no teu orquidário, na tua estrutura. Você cobrir o teu orquidário, você ter um sombrite, você ter vasos, você ter um substrato, você ter aí cachepôs, leques, uma opção aí de artefatos para você poder cultivar as tuas plantas. Isso é muito importante, gente, porque aí vai determinar o teu sucesso no cultivo. E isso é importante. Façam isso. Cada real investido em planta, invistam R$1 também na estrutura do teu orquidário, nos equipamentos, em tudo que você for fazer no orquidário, porque isso a planta vai retribuir com floração, com brotação, e isso que é fantástico, tá bom? Como é que a gente está no nosso tempo aí? Enforcadinhos, falta bem pouquinho. O pessoal está desejando Feliz Natal. Então, você tem que avisar do final, né, das lives. Tá joia. E só o último comentário que apareceu aqui, o Roberval tá falando cultivo Denfal em semi-hidroponia em garrafa PET. Vou experimentar com Lélia rupícola. Não tive sucesso no cultivo tradicional. Tá, então é o Roberval. O Roberval, ele está comentando aqui que ele cultiva Denfal na semi-hidroponia da garrafa PET, que é a forma que a maioria do pessoal hoje cultiva Catasetum. Né? Então os Catasetum são cultivados dessa forma já, e com ótimo sucesso. E ele comentou que ele não teve sucesso no cultivo tradicional com as rupícolas. Eu também não tinha, né? Quebrava muito a cabeça com elas. E depois, quando eu parti para a semi-hidroponia, o sucesso veio, né? Bom, gente, essa é a última live do ano, então agora a gente está encerrando também, agora os 2 próximos finais de semana é o Natal, o Ano Novo, então desejo a todos aí um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, com muita paz, muita saúde, né, para que a gente se cuide nesse final de ano aí, porque é importante também tanto a gente se cuidar, como também a gente pensar no próximo, né, e vamos aí ter aí bastante cuidado nesse final de ano. E uma coisa muito importante, que o ano que vem aí seja um ano de muitas transformações e a gente consiga aí ter tudo que a gente planejou dentro desse ano de 2020, a gente consiga também, que a gente não realizou, a gente consiga realizar ele em 2021. Esse ano de 2020 foi um ano diferente.
foi um ano difícil, né? Um ano que para a gente aí foi difícil para todos, mas eu acho que é muito importante a gente agradecer também pelo ano de 2020, porque afinal de contas a gente está aqui conversando, batendo papo, compartilhando, a gente está aqui com saúde, então temos que agradecer, e o ano que vem aí a gente está aqui novamente, em 2021 a gente começa e continua com as nossas lives. Um Feliz Natal para todos, um bom Ano Novo para todos e até 2021. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. E até mais. Até breve.